amigos, amigas, sejam muito bem-vindos, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma edição do nosso podcast Conexão com Deus. E para mais esta edição, nós temos hoje a honra de ter um grande convidado, amigo. Foi meu pastor ali na Igreja Assembleia de Deus do Jardim Brasilândia. Também foi meu pastor ali na sede da Assembleia de Deus de Franca. Hoje eu tenho como convidado um grande líder espiritual na cidade de Franca, pastor Isaac Ribeiro. A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, é um prazer sempre renovado estar aqui, né, e participar desse momento da Estação Gospel. É um prazer, Maicon, atender o seu convite e participar aqui desse podcast, dessa conversa franca, aberta e, acima de tudo, espiritual. Amém, meu pastor. Eu fico muito feliz, muito grato a Deus pelo senhor ter cedido, né, aberto uma agenda para a gente. Nós sabemos que o senhor tem muitas agendas, né? Então eu agradeço muito, é uma honra para nós, pastor, tê-lo aqui conosco e mais essa edição do nosso podcast Conexão com Deus. Quero também já agradecer, né, todos os nossos ouvintes, os nossos espectadores, todos aqueles que têm assistido os nossos vídeos. Quero pedir para você que tem assistido, que você compartilhe os vídeos, que você abençoe a vida de alguém, porque aqui nós estamos tratando de temas evangelísticos, amém? E muitos precisam, às vezes, de uma palavra de conforto, e os temas que nós temos tratado aqui são temas inspiradores, amém, meus irmãos? Então, quero que você continue compartilhando esses vídeos, amém? Quero também agradecer ao Dr. Theo Maia, que tem aberto espaço para a gente. Deus continue abençoando a Ana, nossa produtora. Que Deus, em nome de Jesus, continue abençoando nossa amiga que está conosco também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Nós temos para este podcast, para esta edição, o tema Fortalecendo a Fé em Tempos de Desafio. Para este tema, eu quero ler um versículo que está em Isaías 41, versículo 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, meus queridos? Meu pastor, eu quero começar este podcast fazendo uma pergunta para o senhor a respeito do trajeto do senhor. Eu quero saber da história, um pouquinho da história do senhor, como que o senhor começou na fé, como que foi essa trajetória. Então, na verdade, é sempre saudável a gente conversar sobre aquilo que norteou nossa vida, né? Eu sou um filho de um casal evangélico, tive o privilégio de nascer num lar evangélico, onde eu, na minha infância, tive a formação, né, da igreja, toda a instrução da escola bíblica dominical. É verdade que a adolescência minha foi um pouco conturbada, como muitos adolescentes, né? Mas foi importante. Hoje eu vejo que o fato de eu ficar um período dos meus 12 aos 18 anos fora da igreja foi bom porque aquilo me vacinou contra o mundo. Eu, particularmente, aprendi com esses 6 anos que fiquei fora, foram os únicos 6 anos da minha história que eu não estive na igreja. Aquilo foi fundamental para que eu entendesse que a minha formação não permitia que eu levasse ou trilhasse o caminho que eu, naquela idade, quis trilhar. E com 18 anos, eu voltei para a igreja, voltei disposto a servir a Deus e não tinha ideia, confesso que não tinha nenhuma ideia do que Deus faria através de mim, né? Eu queria apenas, quando me converti de fato, servir a Jesus, ser útil,
Sempre tive no coração o desejo de ser um pregador, de pregar a palavra, de ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Desde que me converti, eu assentei isso no meu coração. Todavia, eu não sabia que Deus tinha um plano maior para mim. Hoje eu entendo perfeitamente que quando o assunto é ministério, vocação, Deus ele estabelece isso desde o ventre da mãe. Eu não sou um defensor da doutrina da predestinação para a salvação, não defendo essa tese, pelo contrário, sou contra ela. Acho que a salvação é para todos aqueles que querem Jesus, né? É o chamado, né, pastor? Quando o assunto é ministério, quando o assunto é vocação, quando o assunto é pastoreio, né? Aí muda de figura. Deus chama sim e escolhe. Paulo diz que desde o ventre da mãe ele foi escolhido para ser apóstolo, muito embora só foi descobrir isso lá na frente, depois inclusive de perseguir muito os cristãos. Então veja que a partir dali, a partir do momento que eu entendi o chamado de Deus, as coisas começaram a acontecer. Para ter uma ideia, com 23 anos eu estava pastoreando. Eu tive um início muito rápido, eu fui consagrado ao diaconato, ao presbitério, e inclusive como presbítero já assumi uma igreja, passei a pastorear, e eu estou pastoreando já faz 33 anos. Então, tenho um pouquinho de experiência na minha lida como pastor, venho cuidando de famílias, aconselhando, pregando, ensinando, aprendendo, enfim. A vida tem sido um desafio, como propõe o seu tema, né, através da fé. Grandes desafios, né, pastor, que a gente recebe através das Escrituras, através de Deus, através do Espírito Santo, né, que vem nos conduzindo, né, pastor, através do chamado que ele tem nas nossas vidas, né. O senhor falou a respeito de chamado, ministério. Eu também acredito, pastor, no chamado, né, de Deus na vida de muitos. Muitos negligenciam esse chamado, né, mas aqueles que abraçam com coragem, Deus os usa e os faz crescer dentro do ministério, né, pastor? Como que começou, pastor, esse ministério? Quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou dentro dessa carreira? Bom, assim, como eu comecei muito cedo, né? Todo pastor, quando é muito jovem, ele sempre tem assim uma certa desconfiança por parte de alguns na época, principalmente, né? Na minha época, que eu fui, por exemplo, consagrado ao pastorado, não se consagrava um pastor com a idade que eu fui consagrado. Eu fui consagrado ao pastorado com 24 anos. Naquela época, um pastor ele só era pastor com 35, 40 anos. E eu fui muito jovem para o ministério. Mas isso foi bom, porque me deu a oportunidade de desafiar a mim mesmo. E eu assumi, para ter uma ideia, na época, o Jardim Brasilândia, que era a nossa maior igreja. A Assembleia de Deus tem muitas igrejas, né? E naquela época ainda é uma grande igreja, a Igreja do Brasilândia, você conhece. Inclusive, sim, congregamos juntos lá por um período, né? E eu assumi o lugar de um homem que no nosso meio, na verdade, era um dos maiores líderes que nós tínhamos. Ele, uma das mudanças que nós tivemos de direção, assumiu o lugar do pastor Eurípides Balsanufo, que era o pastor da igreja do Jardim Brasilândia. Então, substituir um homem do quilate, do pastor Eurípides, né? Com a capacidade, com a vocação, com o chamado, com a liderança que ele tinha, não foi fácil. Eu fiquei sinceramente assustado, lutei um pouquinho para resistir, porque não queria assumir a responsabilidade, até que eu entendi que era propósito divino, Deus estava me chamando para aquilo, e quando Deus chama, Ele lhe qualifica, Ele lhe dá condições, e eu cresci. Hoje eu digo que eu cresci em 2 anos, 10. Então, foi muito desafiador, mas a igreja continua avançando, crescendo, desenvolvendo. Eu tive muito apoio na época da própria igreja, por ser um filho ministerial do pastor Eurípides Balsanufo. A gente desenvolveu um trabalho. E, a partir dali, as coisas foram clareando. Depois fui para assumir uma outra igreja, fui para Santa Cruz, um desafio totalmente diferente, e lá fiquei 18 anos pastoreando a igreja de Santa Cruz. Aprendi muito, sofri bastante, mas alcancei grandes vitórias à igreja de igual forma. Depois voltei novamente para o Brasilândia,
Voltei, pastoreei mais 2 anos no Jardim Brasilândia e agora vamos fazer no final deste ano, 11 anos, que nós assumimos a presidência da Igreja Assembleia de Deus. E agora o desafio é bem maior, porque além de ser pastor de ovelhas, também somos pastores de pastores e pastorear pastor é um desafio ainda maior. Que maravilha, né, pastor? E o senhor aprendeu muito com o pastor Balsanufo, eu também ouvi muito falar. Aliás, até congreguei com o pastor Balsanufo ali, né? Verdadeiramente ele era um grande líder espiritual, né? Um grande homem de Deus, pastor. E acredito que todos nós aprendemos muito com ele. E o aluno superou o mestre, né, pastor? Eu não diria que superou o mestre, mas ele tinha muito prazer na nosso chamado. Inclusive, ele foi um dos que conseguiu fazer eu enxergar isso. Eu lembro que quando ele me comunicou a proposta da direção da igreja me colocar como pastor, eu disse, pastor, jamais vou assumir. Só esquece, eu não vou fazer isso. Imagina, substituir o senhor. Eu lembro que eu disse isso para ele. Aí ele me disse algo que foi importante para mim. Eu era novo, a gente pouca experiência. E ele me disse, meu filho, você não tem ideia de onde você vai chegar. Você não tem ideia, você está menosprezando o seu potencial. Você acha, olha as palavras de um homem líder sábio, você acha que eu teria coragem de deixar ou permitir que um menino com a sua idade, sem condições de assumir um trabalho, depois de tantos anos sofrendo, trabalhando e fazer esse trabalho chegar onde chegou, nós colocaríamos na mão de uma pessoa que não tem condições? Você não tem ideia de onde você vai chegar. Você tem muito mais potencial, palavras dele, não são minhas, são deles, do que eu. Você teve a oportunidade de estudar, você tem formação, você tem qualificação, você tem conhecimento teológico, você é formado, você tem uma série de coisas que eu fui conquistando com muita dificuldade. Os nossos líderes do passado não tiveram acesso ao que nós temos hoje. Né? Então, você não tem ideia de onde você vai chegar. E eu, naquele momento, disse, pastor, se Deus falou com o senhor, falou com o nosso líder, na época era o pastor Edson de Oliveira, o pastor presidente da nossa igreja em Franca, mas se Deus falou com o senhor, ele fala comigo. O senhor me dá uma semana? E ele falou, pois não, só não demore muito, né? Porque Deus já está direcionando, já direcionou isso. E isso era um domingo, na terça-feira eu procurei ele, disse, pastor, o que tiver que ser, vai ser, vamos encarar esse desafio. E olha, irmão, se eu tivesse que enumerar 5 líderes que influenciou minha vida, pastor Eurípides Balsanufo foi um desses que estaria entre 5, porque ele sabia garimpar, ele tinha a capacidade de olhar para uma pessoa e ver o potencial dela. E assim como um diamante bruto, que às vezes precisa apenas de ser lapidado, ele conseguia enxergar isso nas pessoas. E não foi só no meu ministério, quantos filhos ele deixou. Então, eu louvo a Deus e ele, no final da vida, ele me disse isso que você está dizendo. Você é uma das grandes, não é a única, mas é uma das grandes alegrias do meu ministério, porque você vai conseguir fazer coisas que eu não consegui fazer. E é exatamente isso, né, pastor? A gente que vem depois, os nossos professores, a gente tem que tender, né, a ser melhores, né? É igual esses dias eu estava na casa do meu tio olhou para o meu filho e falou, você tem que aprender com seu pai, né? Tem que aprender com seu pai, porque hoje você é novo. O ensinamento que seu pai vai passar para você é tudo que ele já sabe, né? E a gente aprende com essas pessoas, né, pastor? Que são, que tem uma experiência mais vasta, né, do que a nossa, porque ali a gente está aprendendo com alguém que já passou por aquilo, né? Que já teve uma experiência naquilo que viveu e que vai passar para a gente algo que ainda nós não conhecemos, né? Então, quando nós chegamos na idade da pessoa, a gente já evoluiu um pouco mais e talvez muito mais, né? Igual o senhor hoje chegou na presidência, né? E o pastor Balsanufo é um grande líder também, construiu um grande ministério ali um grande templo, né? Vamos dizer assim. Muitas almas aceitaram a Jesus ali juntamente com ele. Então eu vejo assim, eu vejo o aprendizado que nós temos com essas pessoas que são nossos líderes, né, pastor? Pastor, e como que o senhor vê essa evolução
da sua fé ao longo desses anos? Então, a Bíblia é muito clara com relação a plataforma de sustentação da vida cristã. Eu gostaria de colocar dessa forma. Quais são os 3 valores principais de sustentação da vida cristã? Paulo diz que é o amor, a fé e a esperança, né? Se você tivesse que resumir a vida cristã, ele, depois de dar uma grande aula, né, sobre o amor, no capítulo 13 de 1 Coríntios, que é a maior dissertação com relação ao amor, ele mostra que os 3 princípios fundamentais de sustentação da vida cristã é a fé, a esperança e o amor, inclusive dando ênfase ao amor, né? Mas a maior de todas as virtudes é o amor. E por que ele disse isso? Porque tudo é a partir do amor. Nós só estamos servindo a Jesus por causa do amor de Deus. Sim. Então, quem sustenta o cristianismo? Deus. E de forma que isso aconteceu? Através do maior exemplo de amor. Jesus é a maior expressão de amor. O Pai abriu mão, deu Jesus ao mundo para que ele viesse aqui, se encarnasse, tornasse humano, passasse pelo processo do homem, fosse para a cruz, morresse no Calvário, por pecadores, por pessoas que não eram qualificadas, pessoas que nem o amavam. Então, ele nos amou primeiro. Então, veja, Sim. A partir desse amor é que nós estabelecemos uma relação de fé. E aí é importante a gente entender a questão da fé. O que é fé? Fé nada mais é do que a capacidade que você tem de ver as coisas mesmo antes delas acontecerem. Ninguém definiu melhor fé do que o escritor aos Hebreus, capítulo 11. A fé é um firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Por que isso é importante? Porque eu tenho que relacionar com um ser que eu não vejo ainda. Vou vê-lo um dia, como ele é. Mas ninguém vê Deus hoje, fisicamente falando, porque é um ser espiritual. Então, como é que você pode crer num ser que você não vê? Só através da fé. Então, a fé, ela é fundamental, porque a partir dela você construa uma relação de confiança no Deus que você serve. Eu tenho plena convicção em Deus. Por quê? Porque ao longo da minha história, ele demonstrou que ele está comigo. Quantas e quantas vezes eu fui desafiado a enfrentar, a administrar o impossível. A impossibilidade é uma coisa inerente à vida do homem, mas não de Deus. E quando é que eu acesso às impossibilidades? Quando eu resolvo usar a fé. A fé chama à existência as coisas que não existem. Quem disse é Paulo. Aliás, é Paulo usando o exemplo de fé. Ontem mesmo, pregando numa das nossas igrejas, eu falei sobre isso, né? Abraão é o maior exemplo de fé. Só para a gente entender essa questão de fé e ver o quanto ela é profunda e sem ela não tem relação com Deus, como é que um homem com 75 anos é chamado para ser pai de nações, só que tinha alguns probleminhas? Ele já tinha 75 anos, ele tinha uma esposa, que um homem que tem uma mulher já com 75 anos, é bem provável que ele já há muitos anos tentou ser pai, né? E ele não tinha filho. Para acabar de complicar a situação dele, a mulher dele era estéril. E a Bíblia diz claramente que, além dela ser estéril, ela tinha o quê? Já entrado no processo de menopausa. Verdade. A Bíblia usa uma expressão, cessado o costume das mulheres, usando aqui uma linguagem atual. Ela não menstruava mais, portanto, impossível essa mulher se engravidar. E aí Deus chega para Abraão e diz, você vai ser pai de uma grande nação? Como? Como ser pai de uma grande nação se nem gerar eu consigo com a minha esposa? Nós estamos como Abraão não via Deus, né, pastor? E aí é que está a beleza da fé. A fé ela é desafiadora nesse aspecto, porque Deus fala com ele tinha 75 anos. Você sabe quantos anos ele teve que esperar para que isso acontecesse? 24 anos. Porque com 99 anos, Deus volta novamente a ele e confirma a promessa. A esposa dele dá risada. E não critique Sara, por favor. Por quê? Ora, ela conhecia as impossibilidades. Ela sabia que ela não tinha capacidade de gerar. Ela já não tinha mais humanamente falando, nenhuma possibilidade de engravidar.
Nenhuma expectativa. E aí, pastor? ela deu risada. Quando Deus viu ela rindo, é engraçado a Bíblia, né? Sabe o que aconteceu? Deus falou, por que você riu? Ela falou, não ri, não. Eu falei, você riu. Bom, porque você riu e esse rir aí tem um certo ar de incredulidade, né? Ela falou, você vai colocar o nome no menino de Isaac. Porque Isaac no hebraico quer dizer riso ou risada. Então, nasce com 99 anos, ou Deus confirma a promessa, e com 100 anos. Aqui eu quero ler esse texto. Romanos, capítulo de número 4, o versículo de número 18. Olha o que ele está dizendo aqui, Marco. Romanos, capítulo 4, versículo 18. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Vamos devagarzinho. O que é crer contra a esperança? É quando todas as possibilidades dizem não. Não há nenhuma possibilidade. Você tem uma causa impossível. Crer contra a esperança é mesmo você vendo que tudo é impossível, você prefere crer que é possível. Então ele crê contra a própria esperança. Tanto que ele tornou ser pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. O versículo 19, olha que lindo. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de sua esposa Sara. Tudo diz não, tudo diz impossível, mas a fé entra em ação, e eu prefiro crer. Eu prefiro acreditar. E aí, se você continuar lendo, você vai ler o seguinte. Olha que coisa extraordinária. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, eu percebo que Deus, no mínimo, ele tem uma capacidade de nos chamar a atenção com algumas coisas. Eu estava, inclusive, estudando isso. Por que todos os principais homens que Deus chamou tinham dificuldades nessa área? Vamos lembrar? Abraão recebe um chamado desse, sua esposa tinha impossibilidade de engravidar. O filho da promessa, Isaac, nasce. E aí ele casa com uma mulher, o nome dela chamava Rebeca. Qual que era o problema de Rebeca? Também não podia engravidar. Mesma coisa. Aí nasce, com todas as dificuldades, Deus dá um filho a eles, e nasce desse casal 2 filhos, Esaú e Jacó, né? E Jacó, que vai ser quem vai dar sequência ao chamado de Deus na vida dos patriarcas. Qual que é a mulher que ele amava? Raquel. O que Raquel tinha de dificuldade? Esterilidade. Então você percebe que todas as mulheres que Deus chamou junto com o seu marido eram mulheres que tinham impossibilidades? Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Ora, tantas mulheres qualificadas, por que tinha que ser justamente uma mulher com impossibilidades? E eu descobri que não há glória para Deus naquilo que é possível aos homens. É muito fácil fazer um filho para um homem e para uma mulher que tem saúde. Verdade. Basta os dois quererem. Concorda? Agora, aqui tem uma impossibilidade. E aqui é que entra o poder de Deus, trazendo à existência aquilo que aparentemente aos homens é impossível. Então não há glória para Deus naquilo que é possível aos homens. Mas o que é impossível, Deus tem prazer em fazer. E eu estou citando só 3 exemplos, aqui de Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu poderia falar dos pais de Sansão, poderia falar dos pais de Samuel, né, que foi um dos maiores personagens do Velho Testamento. Ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz. E como é que foi que Ana conseguiu se engravidar? Através de uma fé inabalável, né? Ela gerou, depois gerou outros. Uma mulher que era estéril, gerou outros, não foi só Samuel. Você vê no Novo Testamento João Batista, que foi o precursor de Jesus. Percebe que todos esses, eu poderia continuar citando aqui, mas eu acho que só esses exemplos são suficientes para mostrar que a vida cristã ela é desafiadora. Deus tem prazer em glorificar o nome dele através de nossas impossibilidades. E é aqui que está o segredo.
E aqui eu quero me dirigir a todos os ouvintes, né, daqueles que estão acompanhando, que de alguma forma vão ouvir essa mensagem, né? Sim. Nós precisamos desafiar o nosso tempo, e aí eu respondo a sua pergunta, me perdoe ter me alongado um pouquinho nela, porém, aqui eu vejo algo muito importante. Nada na vida cristã é fácil. Tudo é desafiador. Mas nada também é mais prazeroso do que você ver o impossível se tornando possível através da fé. E só a fé, repito, só a fé é que lhe credencia condições de trazer à existência coisas que não existem através do nosso Deus. Deus tem prazer em fazer isso e eu tenho visto Ele fazer isso na minha vida e na vida de muita gente. Deus, ele nos mostra, né, pastor, que ele pode sempre ir além dos nossos impossíveis, né? A gente vai passar por grandes dificuldades. Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Sim. Mas tem de bom ânimo. E essa fé, pastor, essa fé, ela nos motiva cada vez mais. Porque quando nós não temos, aliás, nem uma expectativa mais, como Abraão não tinha, Sara não tinha mais expectativa, porque o seu ventre estava amortecido, já tinha uma idade já avançada, né? Abraão também. Mas o que Abraão fez? Creu. Ouvindo a promessa de Deus. Ele creu. E sabe como ele creu, pastor? Isso é que é mais lindo. Ele creu já glorificando a Deus. O versículo diz que, olha que coisa linda, só corroborando, fortalecendo o que você está dizendo. Ele diz assim, ó, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Fortalecido na fé. Então, ele aqui está nos ensinando uma coisa muito interessante, que pode ser colocada em prática por nós. A mais sábia ação de uma pessoa que ainda não colocou, não trouxe na mão, o que não palpou aquilo que ele crê que vai receber, é você dar glória a Deus. Essa é a mais inteligente receita. Dar glória a Deus. O que a fé nos proporciona? Trazer à existência as coisas que não existem. Colocar, eu Exatamente. creio. Né? Eu creio. A gravidez de uma mulher, nós estamos falando sobre isso, é interessante a gente usar como exemplo. Né? Uma mulher está grávida. Você sabe que ela está grávida. Ela ainda não tem nas mãos, ela está sentindo. Ela sente. Ontem mesmo eu estava pregando na igreja, tinha uma irmã grávida. Eu falei, e aí, minha filha? Ele falou, pastor, enquanto o senhor pregava, esse menino me chutou tanto aqui, tanto chute que eu levei aqui dentro do meu útero. Eu falei, é porque a palavra já está alcançando ela. A Bíblia mostra exemplos disso, né, de crianças, né, que no seu ventre já se movimentava. Isso é bom, você está se movimentando, é instrumento de bênção. Mas, assim como a mulher tem que esperar, e o marido, né? Por 9 meses, em média, para uma criança nascer, a fé, ela faz isso. Às vezes você ainda não colocou nos seus braços, mas você tem a convicção de que é questão de tempo. Às vezes existe bênçãos, existe conquistas que não são da noite para o dia. Eu usei o exemplo de um homem que esperou 24 anos. Verdade, pastor. Aqui está uma coisa que eu não posso deixar passar. Talvez o grande problema da nossa geração, que é um dos maiores desafios, é que a nossa geração é uma geração fast food. Que é tudo imediato. Tudo imediato. Nós estamos doentes. Essa é uma geração doente pela síndrome do imediatismo. Tudo tem que ser para já, para ontem. Acontecimento rápido. Peço de manhã, se não chegar tarde, eu já não espero mais. Micro-ondas, né? Acabou. Já esqueci. E não é assim no contexto do reino de Deus. Tem coisa que você tem que esperar. E esperar dando glória a Deus. E acreditar além de tudo, né, pastor? O senhor disse que sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus, né, pastor? Então, nós precisamos ter essa fé para a gente não só agradar a Deus, né? E saber esperar no propósito de Deus. Porque Deus, ele sabe o tempo certo, né, pastor? Deus, ele sabe o tempo certo de fazer acontecer na vida de cada um. Tanto é que ele fez na vida de Isabel. Quanto tempo me fugiu o nome do pai de João Batista? Zacarias.
Quanto tempo, pastor? Muitos anos. Zacarias havia ter feito uma oração a Deus, Senhor, me dá um filho. Porque naquela época, pastor, era um sinal de bênção. Não era? Ele tinha uma promessa, ele tinha a promessa de que seria pai. E assim, você tocou num ponto muito interessante. É curioso isso aí, a gente precisa entender. Às vezes a gente pede a Deus uma bênção há muito tempo. E quando ela chega, a gente duvida. Aconteceu isso com Zacarias. Quando o anjo chegou, Gabriel deu a notícia de que a mulher dele ia engravidar, mesmo sendo já também madura, não é? Sim. Isabel, que também tinha problema de esterilidade, ele duvidou. Como poderá ser isso? Esse é o ponto. Há muitos que querem entender, talvez por conta disso não recebem, porque querem entender pela razão. E a razão, a fé não coloca de lado a razão. Eu creio numa fé racional, mas eu não posso colocar a razão na frente da fé. Sim. Eu tenho que ter razão, mas eu tenho que ter fé, porque eu não ando por vista, eu ando por fé. Não é a partir do que eu vejo, é a partir do que eu creio. Isso, tá? E sabe o que o anjo fez com ele? Fez ele ficar mudo. Falou, tá bom, você duvidou, então faz o seguinte, a mulher vai engravidar, você vai ser pai, mas você só vai voltar a falar depois que essa criança nascer. Aí o homem sai, ele era sacerdote, ele está lá dentro fazendo o sacrifício e o povo esperando ele lá de fora. Quando ele chega lá fora, cadê a voz? Não tem voz. Aí ele acena. Só acenando. Mudo. Ficou mudo. 9 meses mudo. Porque duvidou. E olha que era o sacerdote. Ficou mudo por não crer no que Deus estava através do anjo dizendo. Mas chegou o tempo, nasceu, a criança nasceu, se transformou no grande precursor do caminho de Jesus, João Batista, e ele, Zacarias, voltou a falar. Nada melhor do que falar. Eu estou aqui me utilizando de uma das mais poderosas ferramentas que nós temos. Né? Aliás, Deus nos deu 5. Os órgãos de sentido com os quais nós nos comunicamos com o mundo exterior, né? É a visão, né? É a audição, o paladar, o tato, né? E o olfato. Então, como é que eu posso me comunicar? Eu tenho que me comunicar e ser entendido. E me fazer entender e entender também as pessoas. Deus seja louvado pelo privilégio que Ele nos concede de poder alcançar vidas, como eu estou alcançando nesse momento, através desse podcast, desse bate-papo espiritual, que Deus possa mudar, que Deus possa transformar a vida de pessoas. Eu gostaria, inclusive, se você permite, mostrar que o grande desafio de toda pessoa é isso, é usar a fé. Com certeza, pastor. A fé. Use a sua fé, querido. Você que está nos ouvindo, você que está assistindo essa programação, que Deus possa lhe conceder meios de crer que Ele é galardoador daqueles que buscam. Agora, se você não acreditar, não vai receber. Não pense o homem que receberá do Senhor alguma coisa, se houver um elemento que é destruidor para isso que estamos falando, que é a dúvida. A dúvida afasta. Por isso que aqui diz, não duvidou. Ele não duvidou. Ele preferiu olhar para a promessa e para a fé do que para o corpo, envelhecido, já com problemas, enfim, olhando humanamente falando, pela razão, havia impossibilidades. Mas Deus cumpriu aquilo que prometeu, porque a Bíblia diz claramente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glórias a Deus. Pastor, ainda que nós tenhamos essa fé de Abraão, existem uns altos e baixos, né? Como Abraão também teve isso na vida dele. Como nós podemos, pastor, cultivar uma fé resiliente, que não apenas sobrevive, mas também prospera em meio às adversidades? É uma ótima pergunta. Você precisa cuidar bem da fé. Existem alguns princípios que não podem ser negligenciados. O primeiro é o sistemático, responsável estudo pela palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é a mais poderosa ferramenta de manutenção da fé. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a
Palavra de Deus. Pode observar, toda pessoa que começa a ser resistente ao estudo das Escrituras Sagradas, que deixa de ler a Bíblia, que deixa de dar tempo à igreja. Já viu? Hoje está em moda as pessoas dizerem assim, eu não preciso ir na igreja para servir a Deus. Todo camarada que quer parar na fé, ou que já está parado, ele tem esse discurso. É verdade que eu não preciso ir na igreja todo dia para ser um cristão. Mas é verdade também que se eu não tiver um ambiente onde se prioriza a palavra, onde a gente estuda a palavra, eu posso fazer isso e devo fazer isso de forma individual. Mas nada é mais saudável do que, de forma coletiva, você estudar a palavra de Deus. À medida que você vai estudando a palavra de Deus, vai criando dentro de você algo que é importantíssimo, que é o temor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E pode observar, toda pessoa que tira a Bíblia da vida, que não quer saber da palavra de Deus, ele vai ter problema com a fé. E a primeira coisa que ele perde é o temor. E o que é temor? Temor é medo? Não, temor é respeito por Deus, pelos princípios de Deus, pela santidade de Deus. Quando eu temo a Deus, eu respeito os princípios que Deus estabeleceu para me caminhar. Quando eu perco o temor, minha vida se torna uma vida de pecado. Meu corpo se transforma numa ferramenta de pecar. Faço pecado de todas as maneiras e recebo, consequentemente, a resposta dos meus atos. Capítulo 1 de Romanos fala da depravação dos gentios, mostra justamente um homem que preferiu colocar Deus de lado, certo? Sim. Portanto, deixar de lado a fé e fazer aquilo que lhe apraz. Se você ler o capítulo, você vai ver como é que termina esse tipo de gente. Sofrendo, maltratada, machucada, escravizada. Porque Deus, olha que coisa linda, ele não entra no coração de uma pessoa sem que ele permita. É verdade. Porém, o diabo não, querido. O diabo, se você abrir espaço, ele mete o pé na porta e entra. E quando você menos espera, você está lá com um monte de problema. E por que está com problema? Porque você menosprezou a fé e deixou de ouvir Deus através da sua palavra. Então, o primeiro grande alimentador da fé é a palavra. Aí temos a oração. Orar, querido, não pode ser uma coisa custosa, chata, sacrificial, que a gente tem dificuldade de fazer. Não, oração tem que ser algo gostoso, que você tem. A conexão com Deus, né? Você tem justamente a conexão. A oração te leva a Deus. Você suga, você traz de Deus o que ele tem e, por consequente, dá também a Deus o que ele precisa. Então, a oração não é uma opção. A oração é uma necessidade. Então, a palavra de Deus, a oração, a consagração. Quem tem saúde, jejum. Ah, pastor, o que tem a ver passar fome com fé? Tem tudo a ver. Porque quando você consegue jejuar, você está dizendo para o seu corpo, eu tenho controle sobre você. O jejum é um dos instrumentos pelos quais você determina que você tem controle sobre o eu. E nós temos 3 inimigos para vencer. O mundo, Satanás e o nosso próprio eu. E o eu é o mais difícil deles, porque se eu dominar a mim mesmo, acabou, o diabo não me alcança. Se eu tenho controle sobre a minha vida, como é que o diabo vai me levar a fazer aquilo que eu não devo fazer? Percebe? Que tudo tem uma associação com outra, então não abra mão da palavra. Ame a palavra. Eu não acredito, sinceramente, em movimentos, igrejas que priorizam qualquer outra coisa, menos a palavra. Porque é a palavra que alimenta a fé. E sem fé não tem como você servir a Deus. Nos fortalece, né, pastor? Diante das adversidades, diante das dificuldades. A gente pode estar passando por grandes tribulações, o mar pode estar bravio sobre as nossas vidas, pode estar de cabeça para baixo. Mas se nós tivermos fé, se nós estivermos fortalecidos na fé, nós sabemos que uma hora Deus ele vai fazer o impossível, né, acontecer sobre as nossas vidas. Nós sabemos, pastor, que a vida cristã não é isenta de obstáculos, né? O senhor poderia compartilhar conosco um momento em que a sua fé foi testada e como o senhor superou? Poderia falar muitas coisas, né? Uma das que mais me emociona, inclusive, foi o cuidado
e as dificuldades que eu enfrentei com a saúde da minha mãe e do meu pai. Aliás, isso aqui acho que ajuda todo mundo, porque todo mundo é filho de alguém, né? Sim, com certeza. E hoje eu sou um homem extremamente abençoado, muito abençoado. Eu devo muito, muito. Tudo que eu fizer para Deus é pouco perto do que Ele tem feito por mim. Mas a Bíblia diz que quem cuida bem dos pais serão honrados na terra. E quando os pais envelhecem, a vida é assim, você é criado pelos pais, os pais lhes credenciam meios necessários para que você se torne alguém. Mas os anos vão passando e se eles viverem um pouquinho mais, eles vão precisar do seu cuidado. E eu cuidei da minha mãe e do meu pai. 7 anos do meu pai com Alzheimer, ele desenvolveu uma doença chamada Alzheimer, e minha mãe teve um problema de ordem, ela desenvolveu, não sei nunca colocar uma gota de álcool na boca, ela desenvolveu uma cirrose hepática. E por 14 anos ela sofreu com essa doença. E eu cuidei de minha mãe. E houve época que os dois com problemas. E houve um dia que eu falei, Senhor, por quê? Geralmente quando você está cercado de muita aprovação, você se sente fragilizado, você pergunta por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Existem alguns porquês que você só terá resposta na eternidade. Nem todas as perguntas que são feitas por nós, Deus vai responder. Eu aprendi que Deus tem 3 maneiras de nos responder. Sim, não e espera. Ok? E eu lembro que eu sofri muito com os meus pais, mas todos dois já morreram de forma digna, foram muito bem cuidados e hoje eu recebo a resposta. Tá? Houve um dia que eu internei, eu tinha acabado de fazer só um dos momentos mais, o ápice de uma aprovação. Meu papai tinha ficado 7 dias internados e assim que ele recebeu alta de manhã à tarde, eu internei minha mãe. Com um problema seríssimo. E aquele dia com muitos problemas na igreja, pastoreando. Então, cercado pelos problemas na igreja, problemas na família. E eu falei, Senhor, um dia eu quis me desesperar. E eu disse uma bobagem. Porque por mais que você tenha fé, tem hora que você... Eu disse, Senhor, o Senhor me abandonou. Só pode. Imediatamente o Espírito Santo me corrigiu, eu reconheci a bobagem que eu disse, pedi perdão para Deus, certo? E cumpri minha missão. E depois Deus foi me compreender que tudo aquilo que eu estava passando, eu estava simplesmente sendo lapidado, treinado, porque não tem professor mais poderoso do que o sofrimento. Sabe por que tem muita gente dessa geração de hoje fraca? Imprevisível, pior, instável. Os velhos, olha os nossos pais como eles eram estáveis. Não tinha baixos e altos, eles tinham, mas não parecia que tinham. Porque eles caminhavam, não é? Com fé, com esperança. Você não via essa velha geração reclamando, murmurando. Eu tenho dito muito nos nossos velórios, nossos velhinhos estão indo. E essa geração que está chegando, cheia de instabilidade. Hoje está bem, amanhã não está, depois do outro dia, mais ou menos, e altos e baixos. Deus não pode ver isso em nós. E por que uma pessoa se torna instável? Porque nunca enfrentou sofrimento. E os pais têm uma parcela de culpa nisso também. Porque a gente às vezes quer poupar nossos filhos de luta, de sofrimento, mas Deus nunca será sádico. O que é isso, pastor? Sadismo é um sentimento que leva você a ter prazer em ver as outras pessoas sofrerem. Mas então por que Deus permite que uma pessoa sofra? Porque o sofrimento te amadurece. O sofrimento é a mais poderosa ferramenta de amadurecimento de uma pessoa. Há um adágio, não é bíblico, mas é muito verdadeiro, que o que não te mata te fortalece. E é verdade. Quando você enfrenta uma luta e vence ela, você sai dela mais fortalecido. Então, não reclame das dificuldades. Não murmure diante das provações. Passe por elas, dando glória a Deus. Nós vemos que o povo de Deus foi levado para o deserto, né, pastor? Deus ensinou o povo, né? E em Deuteronômio capítulo 8 fala que Deus levou o povo lá para saber o que tinha
no coração do povo. Para ver se eles ramavam mesmo, se era só de amava boca mesmo para a Deus, fora. se tinha mesmo fé, né, pastor, no Deus o qual eles Está serviam. literalmente Né? escrito, para ver o que estava no vosso coração. Isso, está escrito lá, pastor. Pastor, qual que é, pastor, a mensagem que o senhor deixa hoje para os nossos ouvintes? Justamente dentro desse lindo tema que nós estamos aqui conversando, é um melhor cuidado com a fé. Não abra mão dela, porque a fé, ela nos credencia a vitória. É lógico que a fé tem uma prima, eu não diria prima, mas uma irmã. Vamos usar essa expressão, vamos substituir prima por irmã, que é de igual forma necessária, que é a esperança. Exatamente. A fé, ela é irmã da esperança. E quando você tem fé e você tem esperança, você acredita que mesmo que as coisas não estão boas hoje, amanhã é um novo dia. E nada melhor do que um dia após o outro com a noite no meio. Por que uma pessoa se suicida? Por que uma pessoa desiste da vida? Porque ela perdeu a esperança. A esperança me credencia a crer que amanhã é um novo dia. E, portanto, uma nova possibilidade de mudar o quadro. Então, o que eu deixo para os ouvintes é isso. Cuide da sua fé, alimente ela através da esperança, porque quem tem fé tem esperança. E, acima de tudo, o amor de Cristo derramado dentro do seu coração pavimentou o caminho da vitória. É uma questão de tempo. Pode ter certeza. Pode não estar legal hoje, mas amanhã é um novo dia e vai chegar a vitória. Só não desistir da fé. Verdade, pastor. E o que tem deixado muita gente doente, pastor? A falta de fé e a falta de esperança, né? E principalmente a falta de fé em Deus, né, pastor? Pastor, eu quero agradecer ao senhor por ter, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando o senhor dentro do ministério. Eu acredito que Deus ainda tem um projeto muito maior, né? Além das nossas vistas, né, pastor? Nós temos fé, caminhamos por ele, mas eu acredito que Deus ainda tem muito mais para a sua vida. Então eu quero que Deus continue te honrando, te abençoando a cada dia mais. Amém, pastor? E eu agradeço muito pelo senhor ter aceitado o nosso convite. Se o senhor quiser falar a respeito dos cultos, a respeito das agendas, o senhor pode ficar cabe a mim agradecer, para nós é uma honra estar aqui. Não é fácil, porque eu atendo pela manhã na igreja, né? Tenho muitos atendimentos, inclusive saindo daqui estou indo para a igreja para estar atendendo. Há uma grande demanda que a gente tem, mas eu fiz um empenho para estar aqui, porque tenho primeiro um carinho muito grande pela sua pessoa, né? Amém. Também pelo Theo Maia, que é membro da nossa igreja, pela Estação Gospel, que é uma ferramenta, uma plataforma de evangelização, né? Seu programa, Conexão Gospel, esse podcast que chegou para agraciar, para abençoar pessoas. Sim. Então, que cada um de nós possamos pensar de que na vida nós temos a oportunidade de conhecer a Deus. E só vamos fazer isso através da fé. Quanto aos cultos, nós estamos na igreja, na General Osório. Hoje nós temos 61 igrejas dentro de Franca, né, além, junto com a sede, espalhadas por toda essa cidade. Né, os cultos nas congregações é sempre quarta, sexta e domingo. Né, na sede é sempre terça, quinta e domingo. Hoje, por exemplo, quinta-feira, nós teremos um grande culto lá, inclusive com as nossas irmãs, com as mulheres. A gente dá espaço também para os segmentos, né? E hoje é dia das mulheres. Nós teremos o privilégio de participar de um culto, um grande culto de louvor primeiro a Deus, mas dando espaço às nossas irmãs para que elas também possam pregar, ministrar a palavra, ser ministrada também. Então, fica aqui o nosso convite, que Deus possa abençoar todos os ouvintes, todos aqueles que acompanham a Estação Gospel, e que Deus nos dê o privilégio de servi-lo com alegria, porque não tem coisa melhor do que servir a Deus com alegria. É isso. Obrigado pelo espaço, muito, muito bom, gostoso, bate-papo, e eu gosto muito disso. Amém, pastor. Muito obrigado, viu? Meus queridos, quero agradecer a cada um dos nossos ouvintes, a cada um daqueles que têm nos assistido. Quero pedir para você que você continue compartilhando
com todos os seus contatos, todos os seus amigos. Amém? E que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. O senhor pode fazer uma oração, pastor? Vamos orar, vamos pedir a Deus. Amém. Pai querido, Sim, Jesus. nós, no nome do teu Filho Jesus, te agradecemos por esse privilégio, por esse presente concedido de estar aqui, Pai, participando desse podcast. Pai, quero te louvar, quero te agradecer por tudo e fazer valer-me deste espaço, desse microfone, para fazer chegar até o meu irmão, até aquele que está passando por um momento difícil, Pai. Olha para esse irmão que está passando por um momento difícil, que está enfrentando uma dificuldade, seja qual for o segmento, Pai. Seja de ordem financeira, seja de ordem física, saúde, casamento, meu Deus, afetivamente a pessoa está com um problema. Deus, entra com provisão. Dá a ele, dá a ela o que de fato o Senhor tem para dar. Então, que nós possamos trazer à existência, como acabamos de dizer, através da fé, ó Deus, o que nós precisamos. No nome do teu Filho Jesus, agracie cada um dos teus filhos. Continua abençoando o Maicon na direção desse trabalho, toda essa equipe que trabalha em função dessa plataforma de comunicação com excelência, diga-se de passagem, Pai. Deus continua abençoando cada instrumento, cada pessoa envolvida nesse processo. No nome de Jesus eu te peço, no nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, meus queridos.